Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo podcast. Um episódio super especial que eu já estava querendo gravar há bastante tempo pra gente desmistificar um assunto. A gente simplesmente falar sobre evolução de marca. Algumas vezes a gente escuta que as marcas precisam passar por rebranding, reposicionamento. E eu queria falar um pouco sobre evolução de marca, que não necessariamente passa por esses territórios de reposicionamento. Nem toda marca que evolui, ela precisa se reposicionar no mercado. Nem toda marca que evolui precisa, de fato, passar por um rebrand. Então no episódio de hoje eu vou falar algumas coisas que levam a gente a fazer uma evolução ou fazer um rebranding. Mas antes, se você chegou por aqui através de um link de um amigo para ouvir o Branding Tudo podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência no mercado, ajudando a construir marcas muito queridas, Oracle, Philips, 99, Me Poupe, Cora, Ambev, Sank, enfim, tantas outras marcas. E o Branding Tudo podcast é um lugar onde eu compartilho um pouco dessas experiências para que a gente aprenda juntos. Se você gostou, lá no final eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas nesse episódio, porque você tem que ouvir pra dizer que gostou ou não, né? Então eu não posso te falar, me dá uma estrelinha agora, começa a me seguir agora. Não, você segue depois que você gostou do conteúdo. E eu te lembro no final do episódio pra ter as estrelinhas, dar 5 estrelinhas no episódio, seguir e encaminhar pra pelo menos 3 amigos, porque senão você perde o passaporte de cidadão da Galileia e aí você não pode mais ficar comigo. Beleza? Mas vamos agora ao episódio. Vamos falar então sobre evolução de marca. Esse episódio, a motivação dele, ela veio justamente porque eu tô passando por esse processo como empreendedor, como criador de conteúdo, em que eu comecei a identificar a necessidade de uma evolução de marca. É diferente quando a gente tá falando de uma marca pessoal, né? Eu tô falando de Galileu Nogueira, eu não tô falando da minha empresa, que é Influxo, eu tô falando da minha marca pessoal aqui dentro do Instagram e de todas as plataformas que eu atuo. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, de que maneira eu poderia, e se eu precisaria, a primeira coisa que me motivou a pensar numa evolução é a minha história e minha trajetória como marca. Então, toda vez que a gente faz um movimento de evolução, a gente precisa olhar pra trás e entender a motivação. Por que a gente precisa evoluir? Essa é uma questão de modismo, então tá todo mundo querendo evoluir, porque tá todo mundo criando, né, tem a fonte da moda, tem as cores da moda, tem o estilo de se vestir da moda, ou se a marca teve uma necessidade mercadológica de evolução que justificasse esse movimento. Então a primeira coisa que eu já começo ensinando aqui, perguntando, né, e vocês que estão participando hoje, tô gravando junto com o pessoal do Instagram hoje, então quem tá ouvindo de casa, eu abri uma live meio-dia na gravação e as pessoas estão mandando perguntas, então não estranhe se por acaso eu der um corte aqui e acabar perguntando alguma coisa que veio da internet, tá bom? Então a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no mercado corporativo durante 12 anos, saí, fundei minha própria empresa e decidi que eu seria um produtor de conteúdo sobre branding na internet. A produção de conteúdo seria para Instagram, conteúdo gratuito, mas também teria um produto, teria podcast, teria grupo de Telegram, teria e-book, enfim, tinha um monte de outras coisas. Quando eu sentei com a primeira agência que eu conversei para fazer a identidade visual do meu Instagram e a identidade visual do Branding de Perto, Imersão, que foi o primeiro produto que eu lancei, eu era uma pessoa 2 anos atrás. Eu tinha uma expectativa, eu tinha uma visão, eu tinha uma vontade de fazer, mas eu só tinha o início de um projeto com uma concepção muito clara de expressão de marca. Eu já tinha a ideia de um produto que seria lançado e o que eu precisava fazer para isso acontecer. Então, meu primeiro briefing em 2020, estamos falando de 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, porque é outubro que completa 2 anos, o meu briefing foi o seguinte: cara, eu preciso de uma identidade que reflita a minha personalidade, as cores elas vão ser um laranja mais neon, eu vou ter uma linguagem mais íntima, mais próxima da comunidade, da audiência, e o meu tom de voz ele vai ser sempre professoral e didático. Ele tem um tom argumentador também, mas de alguma maneira eu vou aqui num lugar de um arquétipo de mais cara comum, que as pessoas saibam que existe branding, tudo que elas veem, e eu vou traduzir isso de maneira simples. Eu vou pegar exemplos como Big Brother, como Anitta, coisas que estão no mainstream, que participam do nosso dia a dia, e o meu intuito é mostrar às pessoas que branding está em todos os lugares. Só que isso eu preciso de uma linguagem simples, fácil, professoral, didática no final das contas, mas com alguns valores também e alguns tipos de linguagem ali que eu precisava adotar. Então isso aconteceu quase 2 anos atrás. Vou falar 2 anos para facilitar, para não ficar falando quase toda hora. 2 anos atrás. Ao longo de 2 anos, muita coisa aconteceu. Então eu olhei para o futuro, a consultoria cresceu, comecei a atender clientes corporativos, comecei a atender clientes no formato de mentoria, então olhando para a consultoria. A construção de conteúdo, ela foi acontecendo, as análises de marcas, análises foram ganhando visibilidade, eu acabei saindo no G1, na Globo, no Jornal Extra, no Pequenas Empresas, no IG,
big. Então a marca começou a ganhar mais peso e mais estatura. Ao longo do caminho eu falei, cara, eu preciso de um grupo pra colocar essas pessoas e a gente discutir sobre branding. Então foi se criando um grupo e uma comunidade, e aí a gente migrou pro Telegram, por exemplo. Depois eu falei, cara, eu queria muito ter um espaço pra ter um podcast, pra poder falar com mais profundidade. Eu sempre senti que o conteúdo do Instagram é um conteúdo mais rápido, mais simples. Ele não chega a ser superficial, porque existe teoria e técnica envolvida na construção do conteúdo, mas ele é um pouco mais enxuto. E eu senti a falta de ter um lugar pra gente conseguir conversar com mais calma. Então, só desse primeiro papo que eu tô tendo aqui com vocês já entenderam que eu saí de produzir conteúdo pro Instagram para ter um podcast, ter um grupo de Telegram, ter um curso. Então, essa marca, ela já não tem mais, 2 anos depois, o mesmo briefing que eu passei 2 anos atrás. Essa marca que começou como uma criação de conteúdo, ao longo do caminho ela amadureceu e novas identidades visuais foram criadas. Então, foi criado o logo do Branding de Perto, foi criado o logo do Branding em Tudo, foi criado o Branding na Galileia. Os nomes foram evoluindo, mas eu fui percebendo que algumas coisas não faziam mais sentido do ponto de vista de olhar para o longo prazo. As identidades visuais, elas não estavam casando tão bem quanto eu imaginava. O produto em si, ele passou por ajuste de preço, ele começou com um ticket muito baixo, ele tinha um formato muito baixo, depois ele foi para estúdio em 4K, com qualidade de áudio de cinema. Eu investi em imagem no final das contas. O conteúdo, ele saiu de 4 horas de gravação para 8 horas de aula total. Começou a ter 3 masterclasses ao vivo, então veio profissionais de brand management, da Farfetch, da LiveUp. Então eu comecei a entender que o produto ele foi se refinando, as análises foram ganhando mais notoriedade em imprensa, o grupo começou a exigir mais algumas coisas em relação a conteúdo e eu falei, cara, hoje, 2 anos depois, eu preciso olhar para o histórico que a marca tem e eu preciso evoluir. Eu preciso me reposicionar? Eu não preciso me reposicionar. Meu posicionamento continua sendo o mesmo, que é justamente mostrar às pessoas que existe branding em tudo de maneira fácil, prática, acessível e didática. Esse não é o meu, esse posicionamento ele não precisa ser mudado. Esse posicionamento é o meu. Como profissional, como criador de conteúdo, como professor, ele segue exatamente igual, do mesmo jeito que eu planejei 2 anos atrás. A questão é que a maneira como eu apresentava esse posicionamento, ela já não fazia mais sentido quando a gente olha pro longo prazo e quando a gente olha pro todo. Eu saí de 0 para 4 marcas, eu saí de eu criando conteúdo sozinho para 6 pessoas trabalhando comigo. Então hoje aqui eu não falo muito sobre a equipe que trabalha comigo, mas diretamente hoje eu tenho 3 profissionais contratados que falam comigo todos os dias e eu tenho mais 3 profissionais em uma agência que cria todo o conteúdo visual, estético. Então são 6 pessoas trabalhando comigo. Então eu evoluí nesse processo, então a marca, o primeiro passo foi, a marca hoje ela não reflete mais o que é o produto hoje que foi criado 2 anos atrás. Então não se trata de um reposicionamento porque eu não estou mudando minha posição no mercado. Eu não tô falando assim, eu era um cara mais popular, mais acessível, mais democrático, e aí agora eu preciso ter um ticket médio vezes 2, eu preciso agora criar produtos que são só para super nichos, eu só falo agora com gerentes e diretores de marca. Não, eu continuo falando com todo mundo, mas a apresentação dos produtos, das marcas e a maneira como eu me apresento como marca pessoal precisava de um refinamento. Quando a gente fala de marca pessoal, é até um pouco mais complexo, porque empresas, elas não amadurecem do ponto de vista de personalidade, de estilo, de roupa, né? As empresas, elas basicamente, elas evoluem esteticamente no design, na fonte, na expressão visual, mas elas não têm esse ponto da marca pessoal. Então, eu, ao longo do processo também, como criador de conteúdo, fui identificando a maneira como eu crio, a maneira como eu falo, os formatos que eu faço, como são os formatos que eu consigo entregar para ter a minha própria identidade. A maneira como eu me visto foi uma coisa que evoluiu ao longo do processo. Vocês sabem que eu sempre estou de laranja, isso é uma marca pessoal. Vocês sabem que eu sempre estou de uma maneira bem informal. Eu tô de jeans, eu tô de colete, eu tô de camisa laranja. Só que eu comecei a ver ao longo do caminho que eu gostava de um estilo um pouco mais elegante, um pouco mais dramático, um pouco mais casual. Eu comecei a entender o tipo de roupa que eu me vestia, só que ao mesmo tempo eu sou o produto. Então, se eu evoluo, o produto também evolui e vice-versa. Para responder já a primeira pergunta, eu fiz todo esse prólogo para dizer, você só evolui sua marca quando existe uma necessidade de negócio para essa evolução. Tava muito descasado, né, ao longo do caminho, no finalzinho agora, eu olhei para o meu próprio feed, por exemplo, visualmente. Se vocês olhassem meu feed, cada produto ele tinha uma identidade que o laranja circundava todas elas, mas eles se comunicavam de uma maneira muito diferente, né? O Branding de Perto começou a usar um pouco mais de preto, um pouco mais de laranja. O Branding Tudo Podcast começou a usar bem o laranja. O Branding em Grupo é um produto que vai ser lançado, que ele tava bebendo do preto e do laranja também. As fontes, elas não estavam casando. Teve uma hora que eu vi, eu falei, cara, eu tô usando 3 tipografias diferentes. Cada uma em um produto, todas elas têm algo em comum,
comum, mas elas não têm mais uma unidade visual. Então chegou a hora de fazer uma mudança. Do ponto de vista de linguagem e posicionamento, todas se parecem, só que eu comecei a ter clareza da profundidade dessas linguagens. Então uma coisa que eu também não conto, e eu vou contar isso no feed, vou fazer uma série de conteúdos contando por que eu mudei, né? Por que eu evoluí a identidade. Uma coisa que eu via, por exemplo, o conteúdo do Instagram, ele vai ser sempre superficial. Então qual é o propósito do Instagram dentro da construção de conteúdo? Ele assume um papel de informação, conteúdos rápidos, práticos, quentes, que acabaram de acontecer, com uma entrega de conteúdo mais rápida, porque é um conteúdo mais curto, tem que ser mais fácil de ler. Então, quando eu olhei para o Instagram, eu olhei para todas as plataformas que eu atuo, eu comecei a definir os papéis dessas plataformas, para que elas ornem em conjunto. Então, a esteirinha de grau de conhecimento e grau de profundidade, ela começa o seguinte: o Instagram, através dos stories, é um conteúdo rápido, prático, de momento do ao vivo. Quando a gente vai para o feed, é um conteúdo de análise. É um conteúdo que eu tenho um pouquinho mais de espaço, mas ele ainda continua sendo um pouco mais superficial, porque eu não tenho muito espaço para texto e eu não posso entrar em detalhes muito técnicos. Ele é um conteúdo um pouquinho mais completo que os stories, porque no final das contas você tem 10 cards que você pode falar, né, no carrossel. E ele é um conteúdo com um foco mais em compartilhamento. Os stories têm um foco em interação, o feed tem um foco mais em compartilhamento. Então é um conteúdo de análise mais rico, que a pessoa pode repostar no stories dela, ou ela pode passar para um amigo. O podcast assume um lugar de maior profundidade. É um episódio onde eu tenho 40 minutos pra falar. Então, a superficialidade que o Instagram entrega, que me incomodava um pouco de ter que ser um conteúdo muito enxuto, muito pequeno, muito curto, eu compenso na extensão do conteúdo pro podcast, onde eu falo durante 40 minutos. Então, o Instagram tem um papel informativo, o podcast tem um papel didático, do ponto de vista de profundidade de conhecimento, e os grupos de Telegram, né, o grupo de Telegram, que é o Branding na Galileia, ele já tem uma finalidade de conexão e troca. Então, é um lugar onde eu discuto temas, onde eu coloco o material que eu li, onde eu coloco um conteúdo que eu tô assistindo, onde o grupo se discute. A gente tem um debate, tem um conhecimento, tem uma troca de profundidade, que não é extremamente profunda como um podcast, que é um monólogo que eu falo durante 40 minutos, ou então eu trago um convidado que compartilha a sua experiência muito rica, mas ele também não é um lugar de superficialidade. A gente vai discutir sobre um tema. Então vocês entendem que agora, formatando como negócio, eu já consegui entender qual é o papel de cada plataforma, qual é o objetivo de cada uma dessas plataformas. E aí, a identidade visual precisa refletir isso. A identidade verbal precisa refletir isso. Existe um grande desafio quando você tem 4 subprodutos, é que você tem a marca-mãe sendo repassada para todos os 4 subprodutos, um fio condutor que ligue todas elas, e você ainda visualmente precisa ter elementos que sejam reconhecíveis o suficiente para ver que existe uma unidade, mas distintos o suficiente para que as pessoas entendam que ali é um produto, ali é outro, ali é outro, ali é outro. Então é muito desafiador, mas de novo, não é um reposicionamento e não é um rebranding, é uma evolução. Todos os produtos seguem do mesmo jeito do ponto de vista de didática professoral, informativa, etc. Os níveis de entrega de conteúdo que vão variando e o público que esses produtos e o objetivo desses produtos é que foram mais definidos. Mas o meu tom de voz, a minha linguagem, o meu arquétipo, as minhas causas e os meus valores de marca seguem iguais, independente se foi agora, em 2022 ou em 2020, quando eu criei. Então é isso que fez com que eu tivesse que fazer uma evolução. Então visualmente já evoluiu, verbalmente vai evoluir também, mas no final das contas as coisas acontecem de uma maneira em que todas elas permanecem do ponto de vista de posicionamento, a mesma coisa. E aí a gente entra no segundo prompt. Beleza. A gente tá falando então dessa evolução. E aí pode ser meio confuso pra quem tá ouvindo, do tipo, tá, Galil, mas você acabou de dizer que teve que definir a profundidade dos conteúdos, a profundidade dos produtos, a definição das plataformas. Você teve que evoluir visualmente, você se vestiu de uma outra maneira, você usa um outro look, você agora tem uma outra estética, blá, blá, blá. Isso não seria um rebranding, de alguma maneira? Isso não seria um rebranding? Acho que essa é a grande pergunta que se fica. Por definição, o rebranding é quando a marca estuda a sua essência e ela muda a sua essência. Ela muda, simplesmente ela fala, cara, eu era uma marca. Vamos dar um exemplo de uma marca... Quando a gente fala de Havaianas, Havaianas, ela começou como um produto extremamente popular. Os nossos pais compravam Havaianas por 12, 13 reais. Ela era aquela Havaianas tradicional. Branquinha, com a tira azul, que é clássica. Ela tinha suas variações de cor, mas a Havaianas em si era um produto popular, acessível, com pouco valor agregado necessariamente. Ele tinha uma função utilitária muito forte. Quando você compara a Havaianas do passado e a Havaianas de hoje, ela sim passou por um rebranding. E esse rebranding, ela vem de uma discussão que é, eu quero posicionar este produto para outros mercados. Então, Havaianas agora é um item de moda, Havaianas agora é um item de passarela, Havaianas agora é um item de decoração. A marca, ela passou por lugares e produtos e segmentos em que ela não era mais aquele lugar onde a gente comprava uma Havaianas numa loja de conveniência e passa a ter uma loja conceito na Oscar Freire, uma loja de experiência, uma loja onde tem cheiro, uma loja onde tem uma estética, tem uma arquitetura específica para passar um refinamento muito maior. Então,
A Havaianas é uma marca que se reposicionou. Ela tinha um público, tinha uma classe de produtos, ela tinha um ticket médio, ela tinha um valor, ela tinha um tom de voz, ela tinha um monte de coisa. Quando ela decide se tornar um produto com uma percepção mais premium, quando ela tem uma percepção um pouco mais voltada a estilo, a moda, e ela adiciona acessórios, então hoje não é só sobre a Havaianas o chinelo, mas hoje você tem boia de praia, você tem roupa, você tem sapato, você tem sandália, você tem acessório, você tem um monte de coisas que a marca orbita. Ela vai lá e se reposiciona. Reposicionou do ponto de vista de mercado. Eu já falei isso para quem é meu aluno sabe do Branding de Perto. Beijo, alunos. Reposicionamento tem a ver com a dinâmica do mercado, que o mercado exige que a marca seja. E o rebranding tem a ver com a essência da marca, a identidade da marca. Quando ela olha e fala, eu não sou mais aquela marca de 10 anos atrás e eu agora preciso assumir novos lugares. Então, já respondendo também através aqui dos comentários do Instagram sobre a minha própria identidade, quando eu troco de arquétipo, por exemplo, eu era um cara comum e agora eu sou um governante. Eu tenho um primeiro sinal, e eu não tô dizendo que eu fiz isso, tá? Tô dando só exemplo. Eu tenho um primeiro sinal de um rebranding, porque eu saí de um arquétipo, que era o cara comum, e fui pro extremo oposto, que era o governante. Se eu, no final das contas, tinha uma linguagem mais didática, professoral, e eu agora adoto uma linguagem refinada e classuda e elegante, é mais um sinal de que eu tô fazendo um rebranding. Se eu agora, esteticamente, coloco um design super clean, eu contrato fotógrafos das estrelas, e eu coloco um produto hoje que custa R$900 para custar R$2.500, eu claramente tenho um sinal de um rebranding. O rebranding, gente, ele sempre vai questionar a estrutura da essência da marca. E o rebranding, ele vai causar estranhamento. O primeiro efeito dele é causar estranhamento, porque você era uma marca engraçada e agora você não é mais. Você era uma marca comum e agora você é governante. Você agora tem uma linguagem de poder. Então você passou por um rebranding. Você, de alguma maneira, você se reposicionou no mercado também, porque ninguém faz isso sem um reposicionamento acompanhando. Então, por que eu quero ter uma imagem mais, sei lá, governante, se no final das contas o meu ticket médio é R$100? Não faz muito sentido. Então, o reposicionamento ele vem acompanhado do rebranding, mas nem sempre todo reposicionamento exige um rebranding, tá? O rebranding ajuda a posicionar nesse lugar quando tem essas mudanças muito bruscas também. Porque eu posso ter um reposicionamento de marca no mercado sem precisar ter um rebranding. Eu posso evoluir a minha identidade visual, minha identidade verbal. O rebranding ele só vem questionar a estrutura de marca. Quando ele acontece, e aí vamos entrar em mais um capítulo do episódio. Então, quando o rebranding acontece, qual é a situação ideal pro rebranding acontecer? Quando você tem uma mudança de público, esse é um primeiro sinal. Então, antes você falava com classe C e agora você começou a perceber que você alcança classes A e B e você tem uma linguagem, essas pessoas te conectam, mas antes você falava com classe C. Então, você já tem uma mudança de público. Segundo, uma mudança de negócios. Eu tenho um produtinho que é um e-book que custa R$ 69,90 e eu agora quero passar a vender uma mentoria que custa R$5.000. Eu tenho uma mudança de produto. E o meu posicionamento anterior, meu branding anterior, não atende. A pessoa que vendia um e-book a 69 querendo vender uma mentoria de 5.000, não atende mais. Então você teve uma mudança de negócio. A sua empresa precisa lucrar mais, precisa ter produtos mais caros, quer aumentar o ticket, etc. Por que eu tô falando tanto dessa questão de rebranding e reposicionamento? Porque se fosse uma questão simplesmente de negócio, do tipo, eu quero lucrar mais, eu poderia continuar lançando e-books de R$ 59,90, de R$ 49,90. Eu não precisaria fazer um reposicionamento de marca, nem precisaria fazer um rebranding. Mas quando você decide, você fala, não, eu quero falar com classe A e agora eu quero vender uma mentoria de R$5.000, o rebranding e o reposicionamento vêm juntos porque eu preciso agora me conectar com uma nova audiência, que eu acabei de dizer. E essa audiência tem exigências, expectativas, padrões estéticos que precisam serem atendidos. E aí você reposiciona e faz um rebranding. Então, retomando aqui, a gente tem mudança de público, mudança de estratégia de negócio, não é mudança de simplesmente de ticket, mudança de estratégia de negócio, falar com novos públicos. Terceiro, é a própria evolução do negócio. Então, você começa um negócio pensando, vou dizer no meu caso, eu comecei pensando que o meu único produto seria o Branding de Perto. Beleza, é isso, o Branding de Perto é um curso, eu vou vender o curso. Ao longo de 2 anos eu falei, cara, tem o curso, mas eu também quero ser palestrante, eu também quero vender masterclasses, eu também quero dar consultoria, eu também quero criar alguns conteúdos de e-book, eu quero criar um podcast. Então, assim, no final das contas, eu olhei e falei, cara, tem muito mais coisa. E esse negócio agora ganhou tantas nuances que eu preciso pensar nesse posicionamento, preciso pensar nessa evolução. Normal. Então, quando o negócio ele tem uma evolução que você vai vendo oportunidade, é a hora que você fala, não, preciso também acompanhar nisso. E é muito difícil, né? Eu falo isso nas aulas, eu falo isso nos podcasts, nos conteúdos que a gente cria aqui, juntos. O pequeno empreendedor brasileiro, principalmente, é muito difícil. A gente não é ensinado ao longo prazo, culturalmente no Brasil, para tudo. Para estudo, para futuro, para dinheiro, para negócio. Eu não criei a empresa e essa minha nova carreira, 2 anos atrás, sentei um dia e falei, não, vai ser legal, aí eu
vou criar um produto que é um curso, depois aí eu vou fazer um podcast, daí eu vou criar um grupo, daí eu vou atender não sei o quê, daí eu vou fazer mentoria, daí eu vou fazer consultoria. E essas coisas aconteceram ao longo do caminho. Eu criei o Branding de Perto, que foi o único produto que eu desenhei, que eu falei, este é um produto que eu quero ter, e eu desenhei a estratégia de Instagram e tudo mais para levar tráfego para vender o produto. Isso eu criei. Eu tenho fotos de 2 anos atrás, numa lousa, ó, o Instagram tem esse papel, ele vai fazer isso aqui, o curso ele vai assim, o público vai ser assim. Eu contratei uma expert em produto, a gente sentou, definiu preço, aulas, duração, proposta de valor. Isso foi, eu sentei e defini. Isso aí foi feito no dia 1 de trabalho. Só que ao longo do caminho, quando eu vi o Branding de Perto, por exemplo, ele agora tem uma versão Branding de Perto B2B. Eu vou dar treinamentos em empresas usando o conteúdo que já foi criado no Branding de Perto. E o Branding de Perto agora não só ele vai ter um treinamento em company, presencial, numa empresa, como os alunos dessa empresa ganham acesso ao Branding de Perto gravado para continuarem estudando depois, se eles quiserem. Vocês entendem que isso foi uma oportunidade? Eu não sentei falando, eu vou criar o Branding de Perto corporativo, o Branding de Perto para pessoa física, o Branding de Perto para profissional. Não, eu criei um produto só. Então, meu negócio evoluiu. E aí, algumas vezes, a gente também vai precisar acompanhar, talvez, um reposicionamento, um rebranding, principalmente quando a gente tá falando de um negócio. Aqui eu tô contando o meu exemplo, fica um pouco mais complexo de entender que eu não preciso de um rebranding. Mas quando você fala, por exemplo, de uma Porto Seguro, que começou como seguros para carro e hoje ela é um banco, hoje ela tem seguro saúde, ela tem plano de saúde, ela tem cartão de crédito. Vocês entendem que as oportunidades de negócio e a evolução do negócio, ela exige um rebranding? Porque a Porto Seguro começou como seguro para carro e hoje ela é um banco. Na cabeça das pessoas, o que uma seguradora pode me ajudar sendo um banco? O que uma carteira digital hoje cuida do seguro do meu celular? Então, o rebranding e o reposicionamento, eles andam nesse aspecto da evolução de negócio, quando você principalmente vai entrar em novos mercados. Esse já é meu próximo bullet, né? Meu próximo tópico. Quando você vai entrar em novos mercados, novas categorias, novos públicos, você precisa fazer isso. Você precisa reposicionar, você precisa fazer um rebranding, porque não tem jeito, senão você não vai conseguir construir essa imagem na cabeça da outra pessoa, porque até ontem você era um banco. E não dá pra um banco ser seu seguro de vida. No caso, né? No caso do Porto Seguro, não dá pra um banco ser seu plano de saúde. Imagina um plano de saúde do Nubank. O que você espera da marca Nubank, né? O que tem a ver Nubank com hospital? O que tem a ver Nubank com rede referenciada? O que tem a ver Nubank com reembolso? Será que os médicos são bons? Será que os hospitais... Então você não consegue associar. Mas se o Nubank faz um projeto de reposicionamento e rebranding, e digamos que ele queira fazer esse movimento que eu tô dando como exemplo aqui, de eu era um banco e agora eu quero ser plano de saúde também. A primeira coisa ele ia ter que fazer de reposicionamento e rebranding é tirar o nome Bank. Ele seria o Nu. E o Nu conseguiria, sim, fazer uma evolução, e aí como ele conseguiria construir? Quem fez isso agora foi a Porto Seguro. Porto Seguro tirou o nome Seguros da marca mãe. E aí não tem mais. Agora é Porto. Por quê? Porque agora é mais fácil vender a marca Porto para plano de saúde, para seguro para carro e para banco quando ela se chama Porto. Mas se você falasse Porto Seguros Banco, você tem sempre uma associação imediata à origem da marca, que era a seguradora. Bom, eu acabei de listar, então, muitos motivos que levam a marca a precisarem de um reposicionamento e um rebranding. Evolução de negócio, mudança de público, novos produtos, mudança estratégica. E um último ponto que eu não adicionei, mas a gente fala muito sobre isso, é quando a gente tem acidentes ou crises de imagem com a marca. Então, a marca, no final das contas, acaba passando por um rebranding, não necessariamente um reposicionamento. De novo, relembrando, reposicionamento tem a ver com movimento e dinâmicas de mercado. Novas categorias, novos produtos, a nova maneira como a empresa se apresenta mercadologicamente na cabeça das pessoas. O rebranding é muito mais sobre a percepção e a imagem e a essência de marca. Então, quando a gente tem uma crise, no caso de uma companhia aérea, quando cai um avião, a gente sempre vê um rebranding envolvido. Sempre vem. Você tem uma mudança de logo, você tem uma mudança de posicionamento quando elas precisam, né? Então, você tem, por exemplo, a TAM, né? O último acidente da aéreo foi a TAM, se eu não me engano. Ela veio com uma estética um pouco mais refinada, um pouco mais premium, muito focada em segurança, com um tom de voz extremamente íntimo, extremamente pessoal, extremamente humano, que era um tom que ela não tinha antes. Então, ela passou por um rebranding para lidar com essa nova crise. Esse é um aspecto que leva a marca a ter um rebranding também. A segunda coisa, quando a gente tem, por exemplo, um escândalo, né? Então você tem um escândalo de corrupção. Odebrecht vai lá, passa por escândalo, todos os jornais, papapá, mas a empresa em si precisa continuar existindo, precisa continuar gerando dinheiro, precisa deixar as pessoas empregadas e tudo mais. Odebrecht foi lá e fez o quê? Mudou de nome, mudou de identidade visual. Ela mudou de posicionamento de mercado? Não, ela continua atendendo os mesmos clientes. Governo, construtor, enfim, continua do mesmo jeito. Mas ela mudou o nome, ela mudou o seu apelo estético, ela mudou o seu tom de voz, porque ela precisa atender agora essa crise e ela precisa continuar funcionando como negócio.
Então isso acontece muitas vezes, né? As marcas terem o seu processo de rebranding por conta de crises, acidentes, mudanças de imagem, né? Crises de imagem, cancelamentos, porque é muito difícil, às vezes a gente esquece, né? Quando uma empresa é cancelada, sei lá, o CEO foi pego num escândalo de corrupção. A empresa em si, ela precisa continuar vivendo, gerando caixa, lucro, pagando seus funcionários, pagando fornecedor. Então, independentemente se o CEO ele fez alguma coisa, se houve uma crise ou não, no final do dia, o rebranding ele vem também para apaziguar para que a empresa continue funcionando. Um exemplo clássico também que eu acho que eu posso trazer aqui foi do Facebook, o grupo Facebook, né, a holding Facebook Inc., que tem vários produtos embaixo, Instagram, WhatsApp. Quando ela decide se chamar Meta, ela passou por um rebranding, ela passou por um reposicionamento muito focado no metaverso. Então antes era muito focado na criação de comunidades, etc. Agora ela tá criando, né, um lugar que é análogo à tecnologia, ao futuro, à visão, ao metaverso, ao ambiente digital. Ela sai de nome Facebook e vira Meta, para fazer uma alusão direta ao metaverso no final das contas. Então ela se reposicionou como negócio e fez um rebranding para mudar e atender esse guarda-chuva. Por que esse rebranding foi feito também, e principalmente a mudança de nome? O Facebook estava passando por muitos escândalos durante muitos anos, né? Nos últimos 2 anos era escândalo, vazamento de dados, corrupção, envolvimento com manipulação, fraude eleitoral. A gente estava vendo o tempo inteiro o Facebook envolvido. O Facebook, plataforma Facebook, influenciava muito a percepção de imagem do grupo Facebook. E isso interferia muito no preço das ações também do Facebook. Os investidores, toda vez que tinha um escândalo com o Zuckerberg, por exemplo, existia um reflexo no preço das ações do Facebook. Não só porque eles tinham o mesmo nome, mas como era a maior plataforma, é a mais popular. Mas vocês entendem, por exemplo, quando você tem uma crise com o Zuckerberg, o que a empresa / marca Instagram tem a ver? O Instagram tem um produto que tem uma proposta de valor, que tem anunciante, que tem publicidade. Hoje, se chamando Facebook, no final das contas, né, quando o Facebook tinha um problema com o Zuckerberg e o grupo se chamava Facebook, é o grupo inteiro. Então, pro acionista, o grupo que toma conta do Facebook, do Instagram, etc., tem a crise no seu maior CEO, no seu maior negócio, na sua empresa. Quando você muda de nome, coloca o Meta, as ações se chamam Meta, enfim, quando você faz toda essa mudança, é uma tentativa de afastar, né? Então, assim, o Facebook fez alguma cagada, mas o Instagram é do grupo Meta, o WhatsApp é do grupo Meta, tem nada a ver com o Facebook. O Facebook é um dos produtos. Ah, o Zuckerberg matou uma pessoa, ele vai ser demandado embora, a Meta, como grupo, vai sofrer na mão dos acionistas, obviamente, mas é o produto Facebook que tá tendo um problema. E antes, quando os dois se chamavam a mesma coisa, não tinha como você separar o produto Facebook do holding, da empresa Facebook. Quer dizer que funcionou essa tentativa? Aí é um outro episódio de podcast, mas a necessidade era fazer uma mudança externa para se afastar desses lugares. Um outro caso também que acontece de rebranding super forte é quando existem fusões e aquisições. Então, uma marca comprou a outra, e aí os grupos, né, as casas de marca, quando compram 2 marcas que, por exemplo, concorriam. Então, o Grupo Arezzo, né, o Arezzo tem Anacapri, tem Schutz, tem Arezzo. Então, digamos que eles comprassem uma marca que concorria diretamente com a Arezzo. Então, em algum momento, eles vão reposicionar essa marca para não bater de frente com a Arezzo. Pode ser que haja uma mudança de nome, ou eles podem mudar de público. Então, no final das contas, assim, cara, dentro do meu grupo de marcas, a Arezzo vai falar com classe A e a Anacapri vai falar com classe C. Só que quando eu comprei a Anacapri, as duas falavam com classe A. Então, eu diminuo a imagem, eu mudo meu posicionamento, mudo a minha imagem para a Anacapri ficar mais popular, para que a gente não consiga, né, concorrer entre um e outro. Então, em fusão e aquisição, ou compras, né? Você tem sempre essa necessidade de mudar para poder adequar. Então vocês percebem que no final do dia eu tô sempre voltando para esse mesmo lugar, de tudo que eu já falei até aqui. Então, mudança de negócio, mudança de público, evolução de mercado, oportunidades, mudança de estratégia. Nunca você vai fazer um rebranding simplesmente porque ele era feio e agora quero que ele fique bonito. Quer dizer, nunca não, né? O ideal é que isso não fosse feito, mas a gente sabe que é feito. Às vezes trocou de CEO, ele quer fazer um rebranding porque ele quer deixar a marca dele. Tô sendo polêmico aqui no episódio, mas acontece. Acontece você trocar a gestão e a pessoa falar, olha, eu quero deixar minha marca e do jeito que tá aqui não é, isso aqui era do presidente anterior. Ele vai lá e troca. E ele reposiciona a marca, ele faz o que ele quiser, ele muda e faz identidade visual nova, ele manda trocar logo, que ele é o presidente da empresa. Então nem sempre tudo que eu tô ensinando aqui é seguido à risca. Nem sempre não, boa parte das vezes não é seguido à risca. Mas das boas marcas, das boas práticas que acontecem no Brasil e no mundo, geralmente você tem sempre esses indicativos. Mudança de público, mudança de estratégia de negócio, evolução de negócio, algum tipo de crise de imagem ou uma fusão e aquisição. Tudo isso leva você a fazer um rebranding e ou um reposicionamento. Todo o resto pode ser uma evolução. Você pode, como a minha marca que eu trouxe aqui como exemplo, foi uma evolução. Então, coisas muito simples, você fala, olha, o meu jeito de se vestir mudou. Eu evoluí. Só que eu não saio do laranja e vou pro vermelho. Então, isso é um sinal de que é só uma evolução. Os produtos, né, logo,
Eu agora deixei os cantos arredondados. Evoluí. Eu não mudei a fonte, eu não mudei... Não, eu só evoluí. Então, todas que tem essas mudanças drásticas no final do dia, você não precisa ter mudanças drásticas, você simplesmente evolui. E essa evolução é muito mais para refletir o seu estado atual hoje, porque você não era a mesma pessoa 2 anos atrás. Ou não era a mesma empresa 2 anos atrás. Então, gente, não confundam. Mas o ponto da evolução é justamente para mostrar que você não é mais a mesma coisa, né? E se você tá nessa evolução, naturalmente falando, você também prepara a audiência para essa evolução. Você também não faz uma mudança drástica. Você não simplesmente acorda e amanhã já é outra pessoa. Você vai fazendo essa evolução. Pra quem trabalha com rede social, produção de conteúdo, criação, fica até fácil. Vocês acompanharam a minha mudança de estilo ao longo do caminho, do ponto de vista de roupa, por exemplo. Eu fui criando aquela vinhetinha do sexta é o dia de biscoitagem pra criar essa quebra de vida pessoal e profissional. Porque antes era só profissional, professor, podcaster, dando aula, treinamento. E eu falei, não, tem uma vida que precisa ser. Então, isso tudo, no final das contas, acaba construindo pra essa imagem que você precisa apenas evoluir. Então, não saiam fazendo rebranding à torta direita, porque isso tem um prejuízo. Vamos falar de prejuízo para fechar esse episódio? O prejuízo de você reposicionar uma marca ou refazer uma identidade, uma essência, e no final das contas, o seu público se desconectar completamente de você, porque ele não se reconhece mais ali. É você simplesmente não conseguir transmitir essa evolução que você quer passar. Então, fica uma coisa meio estranha, as pessoas não percebem muito qual é o objetivo daquilo. E isso gera o vídeo do Porta dos Fundos, que eu compartilhei para quem me acompanhou esses dias no Instagram, que é justamente quando a gente tem o episódio do cachorro-quente, né? A mulher comprava um cachorro-quente numa esquininha, numa Topic, já era cliente habitual, e ela chega pra pedir o cachorro-quente e o cara fala, você quer dar uma olhada no nosso menu? Aí ela fala, nossa, vocês têm menu? Não, agora a gente tem, porque o menu agora tem novos sabores, e a receita ela foi feita pela nona italiana, tararara. Ah, mas vocês agora... Mas peraí, como assim? Não, mas é porque agora não é um cachorro-quente, é uma experiência. Então, não, porque a gente passou... E ele fala, né, a gente passou por um rebranding, fez uma consultoria, fez um reposicionamento, agora a gente, né, tem um outro approach, agora é simplesmente uma experiência gastronômica. Então, quando você faz esse tipo de movimento e você, no final das contas, se perde da sua audiência, independente se é uma evolução ou se é um rebrand, um reposicionamento, você não ler a sua audiência vai prejudicar muito. E aí é onde a gente entra no fenômeno da gourmetização. Eu costumo dizer uma frase que é, toda vez que alguém fala, nossa, tal produto ali é gourmetizado. Nossa, não, ali é um estrogonofe gourmetizado. Não, ali é um PF gourmetizado. Quando as pessoas comuns, nossos clientes, falam, ali é um PF gourmetizado, pra mim é um sinal claro de que o rebranding e o reposicionamento, ele não conectou com a audiência. Porque quando conecta com a audiência e quando ele de fato tem um propósito e isso é preparado pra receber as pessoas veem isso como um movimento natural. Então, quando elas apontam que é um gourmet e elas não estão dispostas a pagar, por exemplo, por aquilo, é que elas não enxergam valor. E isso é o oposto do que é branding. Por definição clássica, né, do Kelly Kotler, branding é o ato de adicionar valor a um produto e um serviço através do poder de uma marca. Então, se a pessoa fala, não consigo enxergar valor no cachorro-quente, mesmo ele tendo sendo feito pela nona italiana com a receita de 1932, é um rebranding e um reposicionamento muito mal sucedido, porque você vai se desconectar da sua audiência, ela não vai pagar o que você tá pedindo, você acha que tá fazendo um movimento muito legal, quando na verdade você tá perdendo o mercado, você tá perdendo imagem. Aí vocês me perguntam, tá, Galina, mas ele pode conseguir uma outra audiência, então, já que ele se desconectou da classe C e agora quer falar com classe A, ele vai perder uma audiência para ganhar outra. De fato, ele vai perder uma audiência para ganhar outra. Mas até que ponto ele, está preparado para perder a audiência e ganhar outra? E até que ponto ele tem um investimento de comunicação para garantir que a nova audiência esteja conhecendo ele? Vocês sacaram isso aqui? Porque é diferente. Quando eu digo assim, gente, olha, o brand de perto agora não é mais 900, ele agora é 5 mil. Quem que paga 5 mil? Sei lá, o meu público hoje é coordenadores de marketing e analistas de marketing. Para pagar 5 mil no curso, então talvez eu tenha que falar com gerentes e diretores. Só que os gerentes e diretores não se conectam com a imagem, sei lá, talvez... Vocês vão ver aí na tela, para quem está no Instagram. Talvez um gerente ou diretor olhe para isso aqui e enxergue de maneira muito jovial. Tipo essa imagem que vocês estão vendo na tela aqui, ó. Talvez ele fale, cara, eu não pago 5 mil pra essa pessoa aqui, porque é muito jovem, a minha empresa é coxinha, a gente é mais tradicional, esse menino é muito modernoso. Então, como eu consigo mudar para uma outra imagem, quando no final das contas eu não tenho dinheiro para comunicar com essa audiência? Por quê? Aí é onde entra o poder da publicidade. Eu tenho que fazer uma campanha, segmentar para classes A e B, criar um visual, uma imagem, né, que eu já tinha criado, que se desconectou de uma para outra, e essa pessoa precisa ser exibida, né, ela ver um anúncio meu para falar, nossa, quem é esse cara? E aí todo esse enxoval novo de imagem se conectar com a nova audiência para essa audiência começar a comprar. Então esse é um erro clássico também de rebranding, que é você não ter dinheiro para comunicar o rebranding e para você começar a falar com a mudança de público que você tem.
a mudança de produto, de preço, etc, para que você tenha. Então, por que você se desconecta, né? O caso do Porta dos Fundos, pra mim, é emblemático. Quando a pessoa que comprava o cachorro-quente a R$10 passa a ter que pagar R$45 no cachorro-quente e ela simplesmente é explicada que agora é uma receita da nona italiana, como que a pessoa que paga R$45, ela vai considerar aquela marca? Porque ela olhava como se fosse uma Topic na rua, ela passava reto. Ela ia falar, não, eu vou comer o cachorro-quente na lanchonete da cidade, que é uma marca que fala comigo. Essa aqui não fala. Pra essa passar a falar comigo, é só através da publicidade. Anúncio, influenciadores, campanha, Instagram. Você começa a ter que comunicar e a mídia, ela tem o poder de furar a sua bolha pra falar com a bolha que você quer. Então, na segmentação, eu vou falar, eu preciso falar com classes A, ela vai ver este anúncio com essa linguagem, com esse visual, para que ela passe a me considerar como uma marca A, para que ela passe a comprar e pagar tudo que ela precisa pagar. Então, assim, pra gente concluir esse episódio, liçõezinhas de casa. Eu achei a minha identidade visual feia, quero mudar. Não mude. Entrei numa empresa, acho o logo horroroso. Não mude. Isso não é motivo suficiente pra fazer uma mudança. Agora, entrou numa empresa e olhou todos esses aspectos que eu ensinei nessa aula de hoje, né, que é uma aula, esse podcast, aí você começa a pensar sobre reposicionamento. E porque eu assumi como CEO e eu quero deixar a minha marca e eu preciso refazer e reposicionar. Não precisa. Vamos nos ater ao que é realmente técnico de negócio, que de fato vai ajudar, que vai gerar margem, que vai se conectar com a audiência, e aí a gente deixa pra fazer um rebrand e um reposicionamento quando a gente precisar. Se existe um incômodo visual de uma embalagem ser, né, pouco refinada, existe um incômodo visual da gente não conseguir se conectar bem com a audiência, que a gente poderia melhorar, evolua a marca. Contrate um estúdio de design mais legal, comece a ter um site mais bacana na experiência, dê um tapinha no seu logo, suavize algumas cores, vai fazendo esse movimento para depois, se você perceber que o negócio precisa mudar, o rebranding ele sempre tem que estar pautado em negócio, gente. Não dá pra você simplesmente mudar porque é a imagem. Porque, eu não gosto desse logo, agora eu quero outro. O azul não é bom, o negócio é técnico. Eu preciso fazer um rebranding porque a marca não se conecta com a audiência e eu não vendo produto. Eu não consigo aumentar minha margem, eu não consigo faturar, eu não consigo falar com quem é público de banco, não consigo falar com classes A, com esse posicionamento que eu tenho hoje, essa imagem que eu tenho hoje. Beleza? Então, se você gostou desse episódio, eu falei que ia te lembrar. Não esquece de dar 5 estrelinhas no seu player favorito, Spotify, Apple Podcasts, etc. E mandar esse link para pelo menos 3 pessoas, para que você ensine, ajude ela a empreender e ensine mais um pouco sobre reposicionamento, sobre rebranding, sobre evolução de identidade. E se você não mandar para 3 pessoas, você corre o risco de perder a sua carteirinha de cidadão da Galileia. Então, assim, você precisa mandar. Se você realmente gostou, você falou, cara, quero acompanhar, preciso muito estar nesse universo. Toda terça-feira, meio-dia e 30, tem episódio novo. Então, segue o podcast, dá um clicar no seguir e vambora, que você vai acompanhar aulas e novidades sobre o mercado de branding toda terça-feira junto comigo, beleza? Um abração e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.